Olá, catequizando, meu nome é Alexandre e dando continuidade à nossa catequese, o nosso tema de hoje é a missão da Igreja. Antes de mais nada, quando nós estamos falando da missão da Igreja, nós estamos falando de quem? Quem é a Igreja? Será que é apenas os padres, os bispos? Ou somente alguém que trabalha em algum movimento, alguma pastoral? Nós estamos falando da missão de quem? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1267, o Catecismo que é esse documento amarelinho que traz toda a doutrina da Igreja Católica, lá no parágrafo 1267, ele vai nos dizer assim: o batismo faz-nos membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. O batismo incorpora a Igreja. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus, da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Fomos todos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. Os batizados tornaram-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual, para um sacerdócio santo. Portanto, quando nós falamos da Igreja, nós estamos falando de todos nós. Todos os batizados na fonte da água viva do Espírito Santo, todos nós formamos a Igreja viva de Cristo, o corpo de Cristo. A Igreja, então, muito mais do que um templo de tijolo e cimento, a Igreja é todo o povo de Deus. Todo batizado é parte da Igreja de Cristo. Portanto, quando nós falamos da missão da Igreja, nós estamos falando da missão de todos nós, a minha e a sua missão. Cada um no seu lugar, na sua situação, no seu estado de vida, na sua vocação, todos nós somos missionários da Igreja de Cristo. Então, muito mais do que frequentar uma missa, frequentar os movimentos, frequentar as celebrações, nós somos a Igreja. Nós não apenas vamos à Igreja, mas nós somos a Igreja. Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, ele vai nos dizer que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. E nenhum membro é excluído dessa missão. Todos nós temos essa missão. A missão da Igreja é a nossa missão. Pensemos, por exemplo, em um carro. Um carro ele é composto de muitas partes. Ele tem um sistema de admissão, um sistema de injeção, um motor, um freio, os pneus, a suspensão. Mesmo sendo várias partes, todas essas partes compõem o mesmo carro e todas essas partes vão ao mesmo destino. Assim é também a nossa Igreja. Nós somos várias partes vivas, mas todos nós, cada um na sua função, cada um no seu lugar, cada um no seu estado de vida, mas todos nós vivemos em vista da mesma missão. A missão da Igreja é a nossa missão. A Igreja também, ela funciona assim. Os padres, os bispos, fazem parte do sacramento da ordem, são aqueles que são ordenados em vista de uma função específica, que é coordenar toda a Igreja de Cristo. As paróquias, as arquidioceses, são os padres e os bispos. Depois nós temos os religiosos, que se consagram a uma ordem ou a uma congregação e também têm as suas funções específicas. E a maior parte do povo de Deus, assim como eu e a maioria de todos nós somos os fiéis leigos, que somos parte da Igreja, vivemos e celebramos a nossa fé, mas também temos a nossa vida social, os nossos trabalhos, a nossa família, mas somos também todos nós parte da Igreja viva. Então, qual seria a nossa missão? Se nós somos a Igreja, qual seria a nossa missão? O Evangelho de São Marcos, Jesus Cristo, vai nos dizer qual é a nossa missão. Lá no finzinho do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus Cristo já ressuscitado aparece aos discípulos e ele vai dizer assim: então disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A nossa missão, então, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova da salvação.
Essa é a nossa missão, a missão da igreja. O documento de Aparecida, no número 144, ele vai dizer que cumprir essa missão não é uma tarefa opcional, mas é uma parte integrante da identidade cristã. Portanto, cumprir essa missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo é parte da nossa identidade. Não é algo opcional, não é uma tarefa de lazer, mas é parte da nossa identidade, compõe o nosso ser. A carta encíclica Redemptoris Missio, escrita por João Paulo II, lá no número 18, ela vai nos dizer assim, que o reino de Deus não é um conceito, uma doutrina ou um programa sujeito a uma livre elaboração, mas, acima de tudo, é uma pessoa que tem o nome e o rosto de Jesus de Nazaré, imagem do Deus invisível. A Evangelho Anunciante, escrita pelo Papa Paulo VI, lá no número 32, ele vai nos dizer assim, nunca haverá evangelização verdadeira se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino, o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem anunciados. Portanto, a missão da igreja, a nossa missão é anunciar, é testemunhar, é viver a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor de todas as coisas, o caminho, a verdade e a vida. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. Cada um de nós, no seu contexto histórico, no seu estado de vida, no seu lugar, na profissão, na vocação que se sentir chamado, cada um de nós é chamado a viver essa missão, a cumprir essa missão, de anunciar a pessoa de Jesus Cristo, que é a resposta, que é o sentido da vida de todo homem, de toda a humanidade sobre a face da terra. Essa é a nossa missão. Os padres vivem essa missão, os sacerdotes, os bispos, vivem essa missão no seu estado de vida, na sua vocação. Os religiosos vivem essa missão também no seu estado de vida e na sua vocação. Os leigos também são chamados, são convocados por Jesus Cristo a viver essa missão no seu estado de vida e na sua vocação. Por exemplo, eu como casado, pai de família, tenho essa missão de anunciar, de fazer crescer o reino de Deus no meu lugar, no meu estado de vida. Seja na educação dos meus filhos, seja na convivência com a minha esposa, com a minha família, seja no meu trabalho, seja no convívio com os meus amigos, no meu lazer, no meu divertimento. Eu sou a igreja de Jesus Cristo e essa missão me acompanha por onde quer que eu esteja. A missão de anunciar Jesus Cristo, ela acompanha toda a minha vida, toda a minha caminhada. Mas aí então, nós podemos nos perguntar, e as obras de caridade que é necessário fazer? E as injustiças desse mundo que são necessárias serem mudadas, serem transformadas? Se nós formos pesquisar e formos analisar a nossa igreja, nós vamos ver que a igreja ela realiza várias obras de caridade. Ela cuida de hospitais, de escolas, de instituições de caridade, mas se nós formos analisar a nossa missão principal, que é anunciar o Evangelho, nós vamos ver que nós estamos trabalhando pelo reino de Deus. E o evangelista São João, lá na sua primeira carta, a primeira carta de João, no capítulo 4, ele vai dizer que Deus é amor. E no reino de Deus, no reino então do amor, não existe espaço para injustiça, para fome, para tristeza, para qualquer coisa que cause dor, para qualquer coisa ruim que nós vivemos nessa sociedade. Portanto, quando nós anunciamos, quando nós trabalhamos em prol do reino de Deus, que é o reino do amor, também nós, de uma forma agregada a isso, nós também trabalhamos para que todas essas coisas que precisam ser transformadas, sejam transformadas através do amor, que se manifestam também nas nossas ações. As injustiças, as pessoas que precisam de nossa ajuda, as instituições de caridade, todas elas são agregadas a esse anunciar o Evangelho, fazer crescer o reino de Deus. Portanto, já encerrando, a nossa missão é anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho, a boa nova da salvação. Essa é a minha e a sua missão. Seja de qualquer forma que nós possamos, que nós tenhamos a oportunidade, fazer as pessoas conhecerem
e ter a oportunidade de crer em Jesus Cristo e terem as suas vidas salvas, conhecerem o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos viver essa nossa missão na nossa vocação, no nosso estado de vida, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, nos nossos divertimentos, que nós possamos anunciar o reino de Deus, para que o reino de Deus cresça, para que a Igreja de Cristo seja edificada. A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Até a próxima.